Pilar 2, autoconhecimento financeiro. Particularmente é o assunto que eu mais gosto. Meu primo me chama de Dalai Lama. O que acontece? Aqui é a fundação emocional e comportamental. Aqui a gente vai entender por que você ainda não mudou. Mesmo sabendo, mesmo tendo acesso às melhores informações técnicas do mercado aí em qualquer... Hoje tem um chat GPT que sabe de tudo, né? O Google, a gente consegue saber tudo. Mas por que a gente continua errando e o erro vem do nosso comportamento? Nesse vídeo a gente vai entender o que é o autoconhecimento financeiro, por que ele é indispensável na sua transformação financeira, também alguns comportamentos disfuncionais, o que está te impedindo de evoluir. Crenças financeiras, aquelas crenças que te impedem de ter uma ação consistente para mudar de vida e ganhar dinheiro. Perfis de comportamento, de acordo com a Ambima. Aqui também a gente vai entender as diferentes fases da vida. Por que o autoconhecimento evita erros clássicos? Como que a gente desenvolve o autoconhecimento financeiro? A conexão entre autoconhecimento e estratégia financeira? E qual que é o papel desse canal? Bom, então acompanha comigo. O que é o autoconhecimento financeiro? Primeiro de tudo é entender como você toma as decisões na sua vida. É você ter uma noção do seu comportamento. Quais são os seus gatilhos mentais? Quais são os seus gatilhos comportamentais em determinada situação? Por que você ganha o dinheiro e você acha que está rico e sai gastando dinheiro? E aí chega no final do mês e está todo mundo quebrado. O que acontece? É você identificar esses padrões emocionais em relação ao dinheiro. Também entender a sua relação de risco, consumo, endividamento, o ganho de dinheiro, como que estão todas essas coisas relacionadas na sua vida. Talvez você ganha dinheiro, mas gasta demais, está endividado, ou você é aquela pessoa extremamente, nossa, eu tenho medo de investir porque o mais seguro é a poupança, tenho uma extrema aversão ao risco. Por isso que é importante a gente saber, isso que é o autoconhecimento financeiro. O autoconhecimento financeiro não é autoajuda rasa. Pelo amor de Deus, a gente não está aqui para ser positivista e ficar falando a vida é linda e maravilhosa. Não, você precisa entender a sua realidade e deixar de ter uma perspectiva ingênua em relação às suas ações em relação ao dinheiro. Não é justificar o erro com personalidade. Tem, acho que um ditado comum que fala síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Você nasceu não ganhando, não conseguindo ter uma vida financeira e você não quer mudar isso, porque você não quer reconhecer alguns comportamentos que você precisa mudar. Isso é muito ruim, isso não é autoconhecimento financeiro. Ah, eu sei que eu sou gastão mesmo e você não faz nada para mudar isso. Isso é um problema, isso é um grande problema. Sou assim mesmo e não vou mudar. Autoconhecimento não é aquela questão de perfil do investidor, pelo amor de Deus, perfil do investidor é uma coisa, autoconhecimento financeiro em relação aos seus hábitos é outra, pelo amor de Deus. E por que ele é tão indispensável? Sabe por que é indispensável? Porque a gente acha que as decisões em relação ao dinheiro são justamente tomadas pela racionalidade, pela lógica, e não é verdade. Uma área de finanças comportamentais que estuda só a tomada de decisão, que geralmente, quase todas as vezes envolve padrões emocionais, envolve emoção, o dinheiro envolve medo, o dinheiro envolve felicidade, envolve ganância, envolve impulsividade, comparação, o dinheiro envolve trauma, sabe? Comparação, por exemplo, por que você às vezes vê aquela grama do vizinho é sempre mais verde e aí você quer se alavancar, você vê o seu vizinho chegando com um carrão ou comprando um apartamento ou isso, aquilo e você fala, eu também posso, eu quero, eu consigo. E aí você vai lá e toma uma decisão financeira equivocada sem seguir o seu plano. Então por isso que é indispensável, é você saber quais são as suas tendências comportamentais. E quais são os comportamentos disfuncionais? Aqui, meu amigo, eu só vou citar alguns, mas é importante a gente saber. Impulsividade, né? A gente recebe o salário e fala, eu estou rico, caiu o dinheirão na minha conta e sai gastando. Impulsivo. Você cria dívidas, você vai passar um aperto. Aversão excessiva ao risco, sabe aquela pessoa que deixa o dinheiro na poupança porque é seguro? Claro, não precisa ficar colocando no CDB do Banco Master, né, acima do limite do FGC, mas você pode ter outras opções que vão trazer mais rentabilidade, por quê? E você não coloca, mas você fica muito averso ao risco, fala, nossa, você fica com medo. Entender as possibilidades, a segurança de cada investimento, tá? Por isso que é bom você ter um assessor de investimentos, tá? A necessidade de status é aqui que a maioria das pessoas quebra e principalmente aqui no Brasil, que a gente vê muito essa cultura, eu pelo menos vejo muito,
de pessoas, elas vivem num padrão que elas não têm para impressionar algumas pessoas que, mano, elas nem conhecem. E aí você acaba tendo um carro que você não pode ter, carro é um custo muito alto para bancar, e aí você já vai despejar muito recurso ali. Você quer morar num lugar que, nossa, às vezes não é o seu momento de vida que pode te fornecer aquilo, mas você quer impressionar as pessoas, quer comprar roupas caras, quer comprar isso, aquilo, e ainda mais com a rede social que todo mundo vê tudo e aí você fica querendo impressionar todo mundo ao mesmo tempo. Dependência da opinião externa. Por que você vai ouvir uma pessoa que tem uma realidade completamente... Claro, é bom ouvir, a gente ter opiniões, mas você ser totalmente dependente de uma pessoa que tem uma realidade financeira totalmente diferente da sua. E aí quando essa pessoa vira e fala determinada coisa, pô, às vezes a pessoa já mora num imóvel próprio e ela fala, nossa, não vale a pena comprar um imóvel. Não vale a pena morar de aluguel. Se você for escutar todo mundo que fala alguma coisa assim, você vai morar debaixo da ponte, né? Então, a gente depender dessa opinião externa o tempo todo. E uma coisa também que leva o autoconhecimento é essa procrastinação financeira. Por que você não aprende? Qual que é o seu medo? Eu sei que é desconfortável a gente às vezes ver alguns erros e falar, putz, eu tô fazendo coisa errada. É muito desconfortável, é uma das coisas mais difíceis desse processo, mas a gente precisa fazer. As crenças financeiras que te impedem. Dinheiro é sujo. Eu escutava muito isso na minha família. Dinheiro é sujo, quem tem muito dinheiro é ganancioso. E não é bem assim. Não nasci para isso. Esse não nasci para isso é assim, é uma coisa que eu escuto muito. Eu não sei lidar com dinheiro, eu não nasci para isso. Tá, você ganha dinheiro, você movimenta dinheiro, você tem uma conta, você tem um cartão. E você não nasceu para isso. Então para de usar o dinheiro, né, meu amigo? A gente tem que mudar esse comportamento. A gente ouve muito investir é coisa de rico. Nada disso, todo mundo precisa de um planejamento financeiro, todo mundo precisa poupar, investir de acordo com a sua realidade, ter sua conta de investimento, por isso que é muito importante. Sem essa mudança de crença, dificilmente a gente vai tomar ação para fazer alguma coisa. E aqui os perfis de comportamento, né? A Ambima, que é uma entidade que representa diversas instituições financeiras, é uma das principais entidades do mercado financeiro, ela fez uma pesquisa nos últimos anos que fala sobre 5 perfis comportamentais do brasileiro em relação ao dinheiro. Então, isso independe de classe social, independe de tudo. É um perfil, eles são compartimentalizados por conta do comportamento. E a gente chega aqui, ó, são 5 tipos de comportamento. O primeiro, vou pegar minha colinha aqui. Tô nem aí. É isso mesmo. É o construtor, é aquele cara que vai construindo o patrimônio ao longo do tempo ali, pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a gente chega lá, né? O despreocupado, aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai dar certo. E aí ele deixa a aposentadoria na mão do careca do INSS. Aí complica. Tem o camaleão, que é aquele cara que se adapta a qualquer situação, tá ganhando muito dinheiro, tá tudo certo, tô gastando dinheiro, tô ganhando pouco dinheiro, vou abaixar o meu estilo de vida, tá tudo certo aqui, eu vou baixar e tá tudo ok. Tem um planejador, que é aquele cara ali que planeja muito, tal, todo estruturadinho, vamos que vamos. E o sonhador, que é aquele cara que vive no mundo da lua e fala, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo o tempo todo. E aí isso é um pouquinho complicado. Mas é interessante a gente conhecer esses perfis porque a gente consegue ter uma noção do nosso comportamento e ter algumas medidas estratégicas para evoluir na vida financeira. E aqui entra no 6º sentido, que é esses perfis de comportamento, eles não são engessados durante a nossa vida toda. Nossa, eu nasci um despreocupado, eu vou morrer despreocupado. Não. De acordo com as diferentes fases da vida. Por isso que às vezes dá um plim em algumas pessoas. Pô, eu tenho amigos que os caras eram totalmente despreocupados, assim, tiveram um filho. O cara mudou da água pro vinho, o cara virou outra pessoa responsável, tal, vai atrás das coisas, quer saber na vírgula o que acontece. E a gente tem um vídeo aqui no canal falando dessas diferentes fases da vida, né? Onde a gente tem diferentes responsabilidades, diferentes rendas, responsabilidades, diferentes traumas. Às vezes a gente vai ter um trauma que a gente não tinha e também diferentes experiências. E o autoconhecimento, ele evita erros clássicos, né? Erros clássicos por quê? Se você sabe que você às vezes tem uma necessidade de tentar impressionar os outros, porque às vezes você tem pouca confiança em si mesmo, você sabe que você vai ter uma propensão de gastar mais dinheiro
em algo que as pessoas falam, nossa, ele tem aquilo. Às vezes você vai comprar uma bolsa cara, um tênis caro, um carro caro e você vai fazer um erro financeiro com você mesmo, né? Então, quando você tem essa noção dessa propensão, você consegue mudar, você consegue evitar alguns erros clássicos, né? Você consegue entender, por exemplo, até, eu sou um cara que eu sou extremamente conservador, eu tenho muita aversão ao risco, então, poxa, você tem que entender que você vai procurar investimentos nessa base, né? Não adianta, olhar só para a rentabilidade, porque no mercado financeiro, quanto maior a rentabilidade, maior o risco, certo? Pessoalzinho da Fictor, tô brincando, hein? Me processa. E aí a gente fala, como desenvolver? Como que a gente desenvolve esse autoconhecimento? Primeiro de tudo, vai muito da sua própria reflexão. E o que eu gosto de fazer, né? Um exercício bacana. Se você anotar mesmo o diário de Daniela, e você procurar lá, puxar na sua memória, a partir de hoje, falar, poxa, quais foram as decisões financeiras ali que não me deu muito orgulho, que eu poderia ter feito diferente? Às vezes você está pagando uma dívida e você olha ali aquele boletim, puxa e fala, será que eu tinha aqui mesmo que comprar aquele negócio que eu não precisava, que hoje eu nem uso, que está aqui encostado? Então você observar essas decisões erradas é um primeiro passo, é muito legal. Também você identificar esses padrões de erros, né? A partir do momento que você tem esse conhecimento de perfil, tal, você sabe que você tem propensão a gastar. Nossa, eu tenho um padrão de quando eu estou muito nervoso, eu estou estressado com a situação, eu vou para o shopping. Só que eu me estresso todo dia. Aí temos um problema. Então, são coisas que a gente precisa identificar para poder alterar. E também refletir, né? Se a gente reflete antes das grandes decisões, você que vai casar, está planejando um casamento, está planejando uma casa própria, está planejando comprar um carro, investir, tal, abrir mão disso, aquilo, ponderar, você colocar na balança, escrever é muito bom, escrever no papel mesmo. Eu sou um tiozão, eu escrevo tudo no papel. Você entende que você consegue ponderar os pontos bons e os pontos ruins. Você vai ficar confortável? Todo mundo quer andar de Mercedes, mas você vai ficar confortável gastando de 5 a 7 mil reais por mês com isso? Não, né? Então é uma coisa que, claro, que vai do seu momento de vida. Às vezes se você é o paquitão aí, tá ganhando dinheiro adoidado e tá tudo certo. Beleza, maravilha, vai para cima. E aqui a conexão entre autoconhecimento e estratégia financeira. Não adianta a gente ter a melhor carteira de investimento, a carteira que mais rende de acordo com o seu perfil, nossa, tá maravilhoso, sendo que você não consegue aportar, você gasta todo o seu dinheiro. Você tem a melhor estratégia, mas você tem um perfil que talvez a gente pudesse diminuir, ter outra estratégia mais adequada, mudar aqui, né, o seu comportamento, a gente tomar algumas medidas para que você consiga juntar dinheiro. Então não adianta você ter a melhor estratégia com o perfil errado, ou você ter uma estratégia ruim com um perfil muito bom de investidor, não faz sentido. Então, a gente tem que sempre buscar otimizar a melhor estratégia para o seu perfil, que é onde você vai ter aderência. É igual uma dieta. Não existe dieta perfeita. A gente sabe que tem milhares de dietas. Nossa, você pode falar da cetogênica, da low carb, da mediterrânea, da high carb, low fat. Você pode falar de tudo. Mas qual é a que você vai ter mais aderência? Certo? É nesse sentido igual ao plano financeiro. E o papel desse canal é justamente trazer essa base de autoconhecimento financeiro ao longo dos vídeos, trazer aspectos de finanças comportamentais, trazer diretrizes de comportamento que a gente vê, como que a gente pode mudar isso e durante um processo a gente ganhando corpo para a gente se conhecer e tomar as melhores decisões. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, você quer mudar de vida financeira, se inscreve no canal, manda para o amiguinho, deixa o like, curte, compartilha, comenta, vai ajudar muito o crescimento e a disseminação dessa informação.